Quilombolas em Oriximiná, que se encaixam no principal grupo da história, são descendentes de escravos que, no século XIX, fugiram de fazendas de propriedades dos senhores de Óbidos, Santarém, Alenquer e Belém. Na floresta, os negros fugitivos encontraram refúgio e construíram uma nova vida. Desde aquela época, a floresta tem sido o suporte da vida e da liberdade desse povo. O município de Oriximiná está situado na calha norte do Pará, região que abriga o maior mosaico de áreas protegidas do mundo, que incluem 12,8 milhões de hectares de unidades de conservação estaduais, 1,3 milhão de hectares de unidades de conservação federais e 7,2 milhões de terras indígenas. Em Oriximiná, durante décadas, o isolamento ajudou os quilombolas a manter suas terras protegidas. Seus territórios apresentam grandes extensões de florestas com quase 100% de suas áreas preservadas, mas o avanço da ocupação dessa região da Amazônia torna os quilombolas e suas florestas cada vez mais vulneráveis a uma série de ameaças vindas de empresas de madeireiras e mineradoras, tendo como principal atividade a extração de bauxita. Pelo menos 8 empresas requerem processos minerários nessas áreas. Porém, entre essas, apenas a Rio do Norte efetivamente possui atividade minerária em andamento. A empresa iniciou a exploração da bauxita em Oriximiná em meados da década de 1970. Nesse período, as comunidades perderam parte de seu território quando cerca de 90 famílias firmaram acordo com a empresa para saírem de suas terras, em troca de indenização. Nessa operação, pelo menos 400 hectares foram adquiridos pela empresa. Após anos, movimentos sociais do Maranhão, ligados à causa quilombola, solidarizaram-se com a comunidade de Oriximiná. A exigência do cumprimento dos direitos daquela população tradicional foi oficializada em carta ao ministro do Meio Ambiente. Em 1979, os quilombolas viram seus territórios tradicionais transformados em unidade de conservação, e algumas famílias chegaram a ser expulsas com violência de suas casas. Em todos esses anos, os quilombolas resistiram e continuaram explorando os castanhais na região da Rebio, ainda que sujeito à repressão dos órgãos ambientais. As comunidades estão divididas em diversos territórios espalhados por Oriximiná. No território de Boa Vista, possui somente a comunidade de Boa Vista, assim como o território de Água Fria possui somente a comunidade de Água Fria. No território de Trombetas estão situadas as comunidades de Mussurá, Bacabal, Arancoã de Cima, Arancoã do Meio e Arancoã de Baixo, Serrinha, Terra Preta 2 e Jarauacá. No território de Erepecuru estão as comunidades de Poço Fundo, Acapu, Jarauacá, Varre Vento Erepecuru, Boa Vista Culminar, Monte dos Oliveiras, Santa Rita e Jauari, Araçá, Espírito Santo, São Joaquim e Bancada. Em Alto Trombetas 1 estão as comunidades de Abuí, Paraná do Abuí, Santo Antônio de Abuizinho, Tapagem, Sagrado Coração de Jesus e Mancué. Em Cachoeira Porteira, assim como as duas primeiras, possui somente uma comunidade, que é a Vila Nova de Cachoeira Porteira. Em Ariramba também se situa a comunidade de Nova Jerusalém. E por último, temos a comunidade de Alto Trombetas 2 e suas comunidades de São Juquirizinho, Juquiri Grande, Jamari, Curuçá, Palhau, o último quilombo do Erepecu, Nova Esperança e Moura. Agora eu vou dizer a cronologia. No século XIX, formaram-se os quilombos na região onde hoje é Oriximiná. Em 1970, a mineradora Rio Norte iniciou a mineração de bauxita em terras quilombolas. Muitas famílias foram expulsas de sua terra. Em 1979, a constituição da Reserva Biológica do Trombetas, a Rebio, expulsou famílias quilombolas que haviam se transferido para o local após o início das atividades de mineração na área onde anteriormente houvera a comunidade quilombola Mancué. Em 1981, a Alcoa propôs expansão da área de exploração de bauxita, ameaçando expulsar novamente as famílias quilombolas. As comunidades resistiram. Em 1991, a Alcoa firmou convênio com a Vale para a aquisição de bauxita e assim abandonou o projeto que ameaçava quilombolas. Em 2007, acidente provoca derrame de óleo no rio Trombetas, oriundo da atividade de mineração da Vale na região. Em meados de 2011, a construtora Medeiros Ambiental Ltda
e as associações das comunidades quilombolas do Rio Trombetas e do Iripecuru firmaram acordo para a realização do manejo florestal em terras quilombolas. Em agosto de 2011, MRN é proibida judicialmente de continuar desmatando dentro da Floresta Nacional Saracá-Taquera, onde realiza mineração. Em março de 2012, a comunidade quilombola da Cachoeira Porteira avança na titulação de suas terras, situado dentro da Floresta Estadual do Trombetas, a FLOTA. Em abril de 2012, o Ministério Público Estadual do Pará abre inquérito para investigar a atuação de madeireiros no território quilombola de Ariramba. Em setembro de 2012, o Ministério Público Federal do Pará encaminha ao IBAMA uma série de questionamentos sobre a regularidade da exploração minerária na Floresta Nacional Saracá-Taquera. Em novembro de 2012, a partir da ação civil pública movida pelo MPT, MRN é condenada a pagar 650 mil de multa a título de danos morais coletivos por desrespeito às leis trabalhistas. Em dezembro de 2012, a MPF solicita à FUNAI que acelere o processo de demarcação da TI Cachoeiana e Tanuiana, pois havia risco de conflito entre os indígenas e as comunidades quilombolas da comunidade Cachoeira Porteira. Em abril de 2013, a MPE do Pará abre inquérito para investigar ameaças contra lideranças da comunidade quilombola de Ariramba por madeireiros que exploram ilegalmente a flota Trombetas. Em 20 de abril de 2013, instituições locais e federais firmaram acordo para apoiar o processo de titulação da comunidade, e em 25 de abril de 2013 foi lançado o Fórum Permanente das Questões Quilombolas do Baixo Amazonas, e em 20 de junho de 2013 o decreto do governo estadual paraense estabelece diretrizes para que a IDESP realize consulta prévia à comunidade quilombola de Cachoeira Porteira a respeito do Plano de Utilização e Desenvolvimento Socioeconômico, Ambiental e Sustentável. Em julho de 2013, após reuniões com IDESP e MPF, a comunidade define plano de consulta. A última atualização foi em 16 de agosto de 2013. Devido às lutas dos quilombolas por seus territórios, boa parte da área já foi titulada pelo Instituto de Terras do Pará, ITERPA, sendo elas Cachoeira Porteira, Trombetas, uma porção de Iripecuru, Ariramba e Alto Trombetas 1. O INCRA também auxiliou na titulação das terras de Boa Vista e uma porção de Iripecuru. Porém, ainda há territórios em situação de regularização, no qual 11 comunidades quilombolas aguardam a titulação de suas terras. Tais territórios são o de Alto Trombetas 2, uma parte de Alto Trombetas 1 e Ariramba.